a terceira sessão ordinária do segundo período do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bela Cruz, aos 15 de agosto de 2025. Leitura da ata. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Ata da segunda sessão ordinária, realizada em 8 de agosto de 2025. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Bela Cruz, situado à Rua 7 de Setembro, número 34, sob a presidência o vereador Egberto Alves de Souza. Foi iniciada a segunda sessão ordinária do segundo período legislativo do primeiro ano da 17ª legislatura e, após a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovado por unanimidade. Passou-se ao expediente do dia. Na oportunidade, foi lida a moção de reconhecimento de número 1 de 2025, de autoria do vereador Flávio Jovino. Percebendo não haver mais nada a ser lido, o senhor presidente passou para o grande expediente. O primeiro orador inscrito, o vereador Alexandre de Paulo, iniciou cumprimentando todos os colegas vereadores e o público presente, manifestando congratulações aos profissionais da educação pela passagem do seu dia, 6 de agosto. E, em nome das professoras Nádia e Rosa, estendeu os parabéns a todos os que atuam na área educacional do município de Bela Cruz. Ressaltou que os bons índices obtidos anualmente comprovam o trabalho de qualidade desenvolvido, motivando a gestão a realizar cada vez mais investimentos. Em seguida, compartilhou a satisfação que acredita ser de todos os vereadores e da população belacruzense, diante do anúncio feito pelo prefeito de um pacote de investimentos na ordem de 10 milhões para o município. Informou que, no dia 15 de agosto, será inaugurada a nova ala do Hospital Municipal, totalmente modernizada, climatizada e equipada para oferecer conforto e qualidade no atendimento à população. E disse que, no mesmo ato, será autorizada a reforma e a modernização completa da ala antiga do hospital. Destacou ainda que, na ocasião, será dada a ordem de serviço para a reforma geral e climatização de 6 escolas municipais, tanto da sede quanto da zona rural, seguindo o padrão adotado pela gestão. Entre as instituições beneficiadas, mencionou a escola da localidade de Vajota, cuja reforma se soma a investimentos recentes, como a reforma da Unidade Básica de Saúde, UBS, e a aquisição de uma ambulância para aquela comunidade. Acrescentou que, na área da saúde, a localidade de Araticuns passou a contar, na semana anterior, com atendimento odontológico, demanda antiga da comunidade e solicitada por ele junto ao prefeito. Informou também que a Escola de Lagoa do Mato passará por uma reforma geral e que já foi iniciada a construção de uma areninha naquela localidade. Continuou dizendo que as escolas da localidade de Lagoa Seca, Distrito de São Gonçalo e Riacho da Prata também receberão melhorias, assim como a escola de Santo Isídio, que já foi contemplada com uma UBS, calçamento e uma praça em fase de conclusão. Ressaltou que, atendendo à solicitação do vereador Roberto da Prata, representante da comunidade da Prata, será realizada a reforma, ampliação e modernização da UBS local. Ainda no ato, será anunciada a reforma da UBS da localidade, a UBS Sede 2, na comunidade de Córrego Grande, a reforma da sede da Secretaria de Educação e da Secretaria de Assistência Social, e a pavimentação de 3 ruas na sede do município. O orador salientou que o progresso está chegando e as obras estão sendo executadas, citando que as intervenções da escola do Guarda tiveram início na semana passada, beneficiando diretamente a população, os servidores da educação e os alunos. Parabenizou a gestão municipal pelo o cumprimento de seu papel como administrador e a população que será beneficiada pelas melhorias. Mencionou e finalizou renovando os cumprimentos à gestão, aos vereadores que representam suas regiões e ao vereador Roberto pela mobilização em prol da comunidade de Prata.
O segundo orador inscrito, o vereador Evandro Vida Boa, iniciou saudando o presidente Egberto, os demais vereadores e o público presente e os internautas. Recordou que, na última sessão, foi concedida moção de apoio ao projeto de lei número 1365 de 2022 do Senado Federal, que posteriormente passou a tramitar na Câmara dos Deputados, como projeto de lei 765 de 2015. Esclareceu que a proposta trata do piso salarial dos profissionais da odontologia, demanda apresentada por seu colega e amigo Dr. Robson, dentista da região de Lagoa do Mato, reconhecido por sua luta em prol da categoria. Parabenizou-o pelo empenho e agradeceu aos colegas vereadores por terem assinado a moção, informando que a mesma já foi entregue ao deputado Mauro Filho e deverá ser publicada também na Câmara dos Deputados. Na sequência, expressou agradecimento pelo início das obras da areninha localizada na região de Timbira. Mencionou também que no dia 15 de agosto será dada ordem de serviço para as reformas das escolas de Lagoa do Mato e Lagoa Seca, ambas necessitando de melhorias, bem como o avanço das obras na localidade de Correguinho, já em fase final. Comentou visita realizada à comunidade de Espinhos, onde verificou que, apesar da ausência visível de placas solares na escola local, o fornecimento de energia solar é feito por meio de um sistema que permite a transferência de energia gerada no próprio prédio, em outro prédio. Registrou ainda a ausência de divulgações sobre as obras previstas para o dia 15, como a UBS do Córrego dos Reinaldos. Informou que a comunidade vem sendo atendida há longo tempo em imóvel particular, devido à precariedade da estrutura atual, e apresentou requerimento verbal para que a localidade seja contemplada com a obra. Parabenizou a equipe responsável pelo Balcão do Cidadão, composta por Yara, Lara, Elisnara, Ian e Paulo Vitor, pela qualidade do atendimento e pelas melhorias realizadas na sala, que foi totalmente reformada. Encerrou parabenizando a todos os pais pelo Dia dos Pais, celebrado no domingo subsequente à sessão. O senhor presidente Egberto Alves deu sua contribuição, esclarecendo que, conforme o seu entendimento, as placas de energia solar serão instaladas em 5 escolas, com interligação para abastecer todas as demais unidades escolares. Explicou que não é necessário que cada escola possua placas próprias, instaladas no telhado, pois o sistema permite a distribuição de energia gerada. Informou que o investimento total é de alguns milhões de reais e que, conforme destacado pelo vereador Alexandre, o cálculo prevê uma economia mensal de aproximadamente 50 mil mensal, o que representa cerca de 600 mil anual. O vereador Franklin Mendes também participou, esclarecendo que o parque de geração de energia não necessita estar fisicamente interligado a todos os locais de consumo. Explicou que, uma vez construído o parque elétrico, e comprovada a existência de excedente de energia, é possível distribuí-la para qualquer outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular. Acrescentou que esse é o princípio de funcionamento do sistema, que permite gerar energia em um ponto e utilizá-la em outro, otimizando o investimento. O senhor presidente interveio e, percebendo não haver mais oradores inscritos, passou para a ordem do dia. Colocou em discussão o projeto de indicação número 2 de 2025, de autoria do vereador Giliardo de Souza, sobre a concessão de título de cidadão belacruzense ao ilustríssimo senhor Jefferson de Vasconcelos Costa. O vereador Giliardo saudou a todos e solicitou o apoio dos demais parlamentares para a aprovação da indicação, destacando que o homenageado é natural de Fortaleza, mas possui vínculos familiares com Bela Cruz, onde passou a residir. Ressaltou que, em tempos difíceis, Jefferson Costa participou de diversos projetos sociais e, por meio do prestígio e amizade com o deputado Freire Ferrer, assumiu a presidência de um partido político e viabilizou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de 250 mil para a área da saúde. O orador destacou tratar-se de uma pessoa comprometida com o desenvolvimento local e merecedora da honraria. O senhor presidente colocou o projeto em votação, que foi aprovado por unanimidade. O presidente Egberto Alves registrou que não havia mais matéria a serem apreciadas e parabenizou o vereador Flávio Jovino pela iniciativa da moção de reconhecimento à educação de Bela Cruz. Destacou que a educação municipal merece tal reconhecimento pelos avanços obtidos nos últimos anos. E
Agradeceu a presença das professoras Rose e Nádia. Associou as palavras dos vereadores Alexandre de Paulo e Evandro Vida Boa, enfatizando que aqueles que integram a base de apoio ao governo municipal estão satisfeitos com o compromisso do prefeito Netinho em manter um padrão administrativo pautado na humildade e no planejamento. Ressaltou que, embora por vezes as ações pareçam avançar lentamente, os resultados se concretizam, citando como exemplo o anúncio de 10 milhões em investimentos feito durante a inauguração da primeira ala do hospital. Informou que, no mesmo ato, será dada a ordem de serviço para a reforma da ala restante, de forma a garantir um padrão de qualidade ainda mais elevado ao atendimento. Acrescentou que a programação do Executivo inclui a reforma de todas as escolas do município, contemplando nesta etapa mais 6 unidades, além de postos de saúde, como a do Córrego dos Reinaldos, e a reforma da sede das Secretarias de Educação e Assistência Social. Relatou ainda a retomada das obras de calçamento, ressaltando a importância desse tipo de intervenção para a melhoria da qualidade de vida, principalmente pela eliminação da poeira no período seco e da lama no período chuvoso. Encerrando, parabenizou todos os pais pela proximidade do Dia dos Pais, destacando o significado da paternidade e desejando um fim de semana de paz e sucesso a todos. O senhor Carlos Alexandre de Paulo, na qualidade de primeiro secretário, lava a presente ata, que depois de lida será assinada pelo presidente e o primeiro secretário. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. São dois aí. E o Freire? Perfeito. Em votação a ata que acaba de ser lida. Uma observação. Fala que diz, além de postos de saúde, como a do Córrego dos Reinaldo. No caso, é Córrego Grande. Córrego... Vai ser também? Na sua fala de nesta etapa, mais 6 unidades, além de postos de saúde, como do Córrego. Vai ser? Ah, então pode deixar. Perfeito. Não, Córrego Grande, por isso que eu estou dizendo, é Córrego Grande. Para poder nós tirar as duas, tire. Vou deixar. Vou corrigir. Eu vou deixar só além de postos de saúde. Né? Pois pronto. Será corrigido. Depois a gente... Então, vamos lá. É a leitura do expediente. Mensagem número 14, de 14 de agosto de 2025, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao excelentíssimo senhores vereadores. Vimos, através deste, encaminhar para a apreciação dos nobres colegas o anexo projeto de lei que dispõe sobre a denominação de rua nesta municipalidade. Destarte, roga de vossas excelências a necessária colaboração para o seu desenvolvimento em todos os âmbitos da administração municipal, a fim de dar prosseguimento ao plano de governo implementado pela atual administração municipal. Requer sua tramitação na forma disposta no regimento interno desta Casa Legislativa. Mensagem número 16, do dia 14 de agosto de 2025. Vimos, através deste, encaminhar para a apreciação dos nobres colegas o anexo projeto de lei que dispõe sobre a denominação de rua de travessa nesta municipalidade. Mensagem número 15, também do dia 14 de agosto, ao excelentíssimo senhor presidente, ao excelentíssimo senhores vereadores, uma apreciação dos nobres colegas para um projeto de lei que dispõe sobre a denominação de travessa nesta municipalidade. Também temos um projeto de indicação de número 6 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre de Paulo,
que solicita a substituição dos bancos da Avenida do Amor, no bairro Córrego Grande. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora e demais vereadores, vimos requerer à mesa diretora e demais colegas vereadores o apoio a esta indicação e que, após apreciada e votada, que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura do município, esta solicitação da substituição dos bancos da Avenida do Amor, localizada no Barrego Grande, pois o estado que se encontra não oferece conforto e segurança aos moradores ou visitantes que necessitam sentar, pois estão bastante deteriorados e em péssimo estado de conservação. Por isso, venho pedir que seja feita a troca dos bancos e uma pequena reforma ao canteiro central, para que possa oferecer conforto para as pessoas que precisam usar este equipamento. Atenciosamente, Carlos Alexandre de Paula. Grande expediente, o vereador Flávio Zovino. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Egberto Alves, mesa diretora, vereadores, público presente, internautas. Logo no início da minha fala, queria aqui desejar minhas condolências à família das duas vítimas, duas jovens, que ontem, um ônibus universitário sofreu um acidente e as duas vieram a óbito. Duas jovens que estavam procurando, estudar, que estavam querendo melhorar sua vida através do estudo todos os dias. E isso serve para todos os jovens, os universitários que vão todo dia para Sobral. Porque a gente tem que rezar, tem que pedir a Deus proteção para eles, porque todos os dias eles vão na luta para conseguir se formar, conseguir melhorar, conseguir ajudar a família. São sonhos que foram interrompidos. E estes sonhos foram interrompidos e eu fiquei assim muito triste, que meu filho também faz faculdade, vai também todos os dias e vinha no ônibus atrás. Fiquei muito preocupado quando soube da notícia e com isso eu imagino a preocupação de todos os pais e ainda mais eu passei a noite até em claro, preocupado, lembrando dos pais das duas vítimas, como está a situação da família. Logo próximo ali, eu chegando já em casa, que era do Triângulo do Marco, aconteceu esse acidente. E isso realmente faz com que a gente tenha um alerta os motoristas, alerta de segurança, de cinto, de também obedecer às regras de trânsito, do distanciamento, de ultrapassagem, porque são vidas que estão indo todos os dias, vidas de jovens, os nossos jovens, que é o futuro aqui do nosso município, que estão indo para Sobral. E isso daí assim, me deixou assim, muito triste mesmo. E as minhas condolências à família e que Deus conforte o coração de todos. O outro assunto, pois não, amigo. Oi, pronto. Só para me solidarizar com as vítimas dessa luta, na verdade, eu digo porque faço e fiz também essa viagem de ida e Sobral todos os dias, é uma viagem muito desgastante, muito cansativa e que você abdica de muitas coisas para fazer essa travessia, porque de fato é uma travessia. E me solidarizo com as duas vítimas, em especial a família da Alessâmia, que é de um... Eu tive... Quando ela era criança, a gente tinha um contato, em virtude de eu ter estagiado no Valdigley, que é o tio da Alessâmia. Solidarizo com a dona Maria Áurea, a avó da Alessâmia. Um momento de muita dor e muito sofrimento. Eu não consigo nem mensurar, nem imaginar o quanto deve ser dolorido perder um filho tão jovem, perder um neto, perder um irmão.
é uma dor que eu acho que não existe dor igual nesse mundo. Com certeza, vereador. Outro assunto que foi polêmica e importante, um assunto importante que foi assim polêmica, foi muito visualizado e que muitos influenciadores da internet já vinham falando. Mas esse que eu vou falar agora, ele fez um vídeo de 50 minutos falando sobre a adultização das crianças, principalmente nas redes sociais. Foi um vídeo que viralizou, todos assistiram, passou no Jornal Nacional, e isso aí veio o quê? Foi um vídeo muito bem feito, muito bem trabalhado, para mostrar, ele colocou uma luz em cima de um assunto que vem sendo falado há muito tempo ele vem sendo falado, e ele vem sendo falado em questão do trabalho infantil, que é a adultização também, vem sendo falado a partir do momento que a criança sai da sua infância, no sentido de querer fazer coisas de adultos, é a adultização. E nesse caso ele frisou muito a questão da erotização também. As crianças sendo utilizadas, usadas na internet para conseguir monetização, dinheiro. E isso vinha o quê? Acontecendo sempre. Só que com o vídeo dele veio viralizar e as pessoas começaram a pensar, realmente isso vem acontecendo. Muitos até que assistiam determinados influenciadores que utilizavam as crianças como meio de ganhar dinheiro, fazendo com que elas fizessem coisas de adulto e até coisas desnecessárias, sexualizando as crianças, colocando meninas de 12 anos para dançar, colocando reality show com vários adolescentes, um beijando o outro, eu fico com ela, eu fico com aquela, a menina tira a roupa, dormindo. Tive uma cena lá de uma criança já com 15 anos dormindo com outro adolescente, ele tirando o pano de cima e ela lá, com a roupa de dormir com outro adolescente. Quer dizer, onde estão os pais dessas crianças que aceitam? Será que tudo isso é necessário para conseguir dinheiro? Fazer isso? Aí teve que um influenciador, que eu já sigo, o Felca, que é um influenciador, que ele tem a síndrome de Asperger, e como eu trabalho com as crianças com autismo, e ele é um autista, ele tem a síndrome de Asperger. Quem não sabe, a síndrome de Asperger, ela está em desuso, desde 2013. É chamado hoje o quê? Pelo DSM-4, o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais, foi tirado a síndrome de Asperger, em 2013, e colocado o autismo nível 1 de suporte. Asperger foi o quê? Foi um médico, um pediatra, psiquiatra, que trabalhou muito com as crianças no ano de 1940, e ele começou a perceber umas crianças que tinham a fala preservada e que tinham a inteligência toda preservada, a fala preservada. Mas o que é que diferenciava, que chamava síndrome de Asperger? A questão da comunicação no sentido de estar próximo ao outro. A questão social era distante, não tinha aquela distância. E muitas vezes tinha comportamentos repetitivos e restritivos. Aí ele sempre observava. E com isso foi dada a síndrome de Hans Asperger, que é a síndrome de Asperger. Só que aí foi mudado, porque teve também histórias sobre ele, do nazismo, que ele separava as crianças, aquelas que deveriam ser executadas. Teve essa história. Aí começou a cair no desuso por isso. Mas muitos ainda utilizam. E o Felca eu acompanhava sempre. E essa questão do vídeo que ele colocou foi importantíssima para dar luz à justiça. Que a justiça hoje só vive brigando. É o partido A, o partido B. Vive aquela briga de quem tem mais poder, quem não tem. E fica esquecendo o mais importante, que é cuidar do nosso povo, cuidar principalmente das nossas crianças, e deixou liberado. Quer dizer que muitos influenciadores falavam, mas não tinha aquela visibilidade, e ele conseguiu dar visibilidade. Na mesma hora que ele colocou o vídeo, já estava com 30 milhões de visualizações. Rapidinho a justiça foi lá e tirou as contas daqueles influenciadores que utilizavam as crianças. Quer dizer, já vinham outros falando e não falavam. Você vê como é a importância da união da população. Quando a população observa e quando vê em números aquela quantidade de pessoas já apoiando, naquela mesma hora já vem aquela resposta rápida. Engraçado que teve uma influenciadora que fez essa denúncia e a justiça mesmo depois mandou retirar o vídeo daquele influenciador que usava as crianças. Não retire, não fique denunciando, como se tivesse naquele apoio. Teve até uma mensagem. E agora não, agora foi retirado. Porque o vídeo foi realmente muito bem feito. Muito bem feito e explicando tudo sobre os pedófilos
que ficam utilizando códigos na internet, aqueles vídeos que as crianças, até uma mãe que coloca um vídeo de uma criança por sem maldade, a sua filha, ou fazendo uma dança que não seja tão sexualizada, e estava lá, no meio de um grupo de pedófilos que utilizava e colocava o código, tirava lá, porque todo mundo pode tirar, e ficava assistindo aquela filha, passando para um, passando para o outro, e sabe-se lá, porque ela faz sem maldade, mas na visão daquele que é doente, ele fica tendo outra visão. E aquilo ali é passando. Então a gente tem que ter muito cuidado. E veio sim à tona o pensamento da sociedade de querer proteger. Proteger sim. Muitos disseram assim, eu vou tirar minha filha do histórico, eu vou tirar isso aqui. Mas espero que eles comecem a retirar certos vídeos que são colocados e que são utilizados às crianças como meio mesmo de ganhar dinheiro. E isso daí não fique só agora, que continue. E no final do vídeo, o influenciador Felco, ele denunciou, fez a denúncia e se comprometeu. E teve outros querendo utilizar da forma como ele fez o vídeo, ele teve que estudar. Aí ele foi usando o perfil dele no Instagram para pesquisar. Aí lá ele curtia, porque ele queria fazer o algoritmo chamado do Instagram. Porque o algoritmo é que se você começa a assistir um determinado vídeo, aí outros vídeos iguais àquele que você sempre assiste, a internet vai colocando para você assistir. Porque ele quer que você coloque aquilo que gosta. Então ele fez lá uma conta no Instagram, chama Algoritmo P. E lá ele colocou e começou a curtir, né? Aquelas fotos daquelas crianças para fazer a pesquisa dele. Aí muitos pensavam, olha, ele é o que ele está procurando aqui vendo, outros querendo denegrir a imagem dele. Só que ele já tinha tudo tão bem planejado, que já tinha denunciado, e tinha explicado que era o estudo que ele estava fazendo para conseguir fazer aquele vídeo para alertar todo o país como isso aconteceu. Então aquele algoritmo, ele fez, o Instagram fez uma conta, começou a curtir os vídeos daqueles influenciadores que utilizam as crianças, e foi aparecendo outro, e foi aparecendo outro, foi aparecendo outro, de outros com o mesmo conteúdo. Quer dizer que também as plataformas são culpadas nesse ponto, porque eles entregam tudo aquilo que eles querem, e é complicado. Aí eu parabenizo sim a atitude dele, sei que é importante ter essas denúncias e é importante a proteção. Os valores estão totalmente esquecendo, a sociedade está esquecendo. Uma boa parte da sociedade está com muitas brigas e esquecendo dos valores importantes da família. Muitas famílias estão sendo destruídas porque não estão mais tendo seus valores preservados. Muitos influenciadores que eu vejo na internet, outros que eu não sei nem que eu chamo influenciador, mas que influencia alguns, que se vestem de maneiras horríveis, dizem assim, a família é um projeto que a gente quer acabar. A gente quer acabar com o projeto família. Por quê? Para que tem que ter uma família? Por que é obrigado a ter uma família? Não pode ser assim? Família é do jeito que a gente quiser. Quer dizer, os valores estão sendo destruídos, esquecidos, e com isso vem esses descasos, porque essa adultização já vem há muitos anos. Há muitos anos vem acontecendo. Só que as pessoas não tinham aquele olhar específico para aquilo ali. Tinha, mas não tinha como agora. Como agora está tendo essa visibilidade. E isso é muito importante mesmo ter acontecido. Eu agradeço o influenciador e espero que nós aqui do município de Bela Cruz, eu como vereador do município de Bela Cruz, passe este conselho a todos. Tenham muito cuidado com a internet, muito cuidado com o que você posta, principalmente quando você está com seus filhos ou utilizar os seus filhos em algo de uma dança, nem que não seja com maldade. Tenham cuidado porque existe muita gente de más intenções e principalmente más intenções de conversar. Muitas vezes a gente não sabe com que um filho da gente está conversando naquele jogo online. E isso a gente tem que ter preocupação. E a preocupação e a responsabilidade somos de nós, que somos pais. Nós somos responsáveis, sabe por quê? Elas estão fazendo aquilo ali tudinho, elas estão condicionadas porque está em processo de formação. E isso fala no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso a gente deve fazer. Por isso, eu gostaria muito que todos aqui do município de Bela Cruz tomassem muito cuidado com seus filhos, muito cuidado com os vídeos. Observem, porque assim, gente, todo cuidado é pouco. Nossos filhos estão em fase de formação. E as pessoas que estão utilizando aquelas crianças estão condicionando eles àquilo. E nós temos que proteger os nossos filhos. Era só isso que eu queria falar hoje. E desejar, um bom final de semana a todos. E que Deus proteja cada um de vocês. Obrigado. Não há mais nenhum vereador inscrito.
Chamamos aqui para a tribuna do povo Maria Socorro de Souza, São Gonçalo, assunto referente à saúde. Você tem 10 minutos, Socorro. Bom dia a todos. Bom dia a todos os vereadores. A bancada aqui, né, que está formada pelo presidente Egberto. E aos que estão ali também ouvindo, né? E os internautas. Eu faço uso dessa plenária, uma questão muito séria, né? A qual eu venho passando. Não só eu, mas toda a minha família. O espaço que eu pedi é para pedir o apoio e a ajuda dessa plenária do Legislativo, que é vocês a qual representa a população belacruzense. Por isso que eu estou aqui. Qual a situação a qual eu estou passando? Eu estou há 7 meses, né, internada com meu filho, José Pedro, a qual estou aqui por ele, especialmente pela minha família. O José Pedro está há 7 meses internado. Ele, infelizmente, foi para o hospital só para controlar convulsões. Ele tem síndrome de West. E com a hospitalização foi se agravando. Teve várias paradas, né? Inclusive uma parada de 28 minutos, que a qual comprometeu o neurológico. O meu filho hoje ele está acamado, né? Ele depende de ventilação mecânica. E isso veio uma preocupação muito grande. Porque quando o Pedro saiu da UTI, que ele passou 4 meses na UTI e 20 dias. Quando ele saiu, o médico já me passou que ele ia depender de ventilação mecânica. E aí pronto, eu já comecei a vir para o meu município, Bela Cruz. Começar a me formar, saber o que tinha para receber o Pedro, né? E aí foi me passando que não tem isso, que não tem aquilo, nós não temos uma equipe multiprofissional, nós não temos, enfim. Aí hoje o Pedro está na UCE, no Dr. Valdemar de Alcântara, Messejana. Inclusive, na terça-feira, a médica me chamou e disse, o Pedro, ele está apto a receber alta. Ele não tem mais nenhuma pendência aqui no hospital. E agora? Volto Bela Cruz de novo. E Bela Cruz, meu município de origem, não tem nada a me oferecer, em termos de receber meu filho, né? O que o Pedro precisa hoje para estar em casa? Uma mini UTI. Ele não tem. Essa mini UTI é formada pelo aparelho chamado Trilith, né? E uma equipe multiprofissional, a qual o município não tem. O Pedro é para ser acompanhado pelo NAD, que tem aqui no município. Eu procurei a coordenadora, ela perguntei o que tinha, qual a equipe que tinha. Não tem uma profissional TO, né? E eu, como assim não tem? Aí, gente, eu já parti para outro, já fui plano B, digamos assim. Não tem uma multiprofissional para receber meu filho na Bela Cruz, né? E aí, assim, o que eu vim aqui pedir para vocês, porque a gente sabe que o município, mensalmente, ele recebe verbas. Ele recebe verbas, né? E o que está sendo focado na saúde? Hoje é meu filho, eu acredito que tenha mais, porque eu já me informei e disse que aqui tem uma pessoa, acho que é uma pessoa em Bela Cruz que depende de ventilação mecânica, uma pessoa já adulto. Meu filho tem 1 ano. Eu não vi outra opção a não ser morar em Fortaleza. Agora vocês imaginem aí, uma família que vive praticamente com salário mínimo. Como é que mora em Fortaleza? Se meu município de origem, que é obrigação, gente, é lei. Quem não conhece a lei 13.146,
que garante toda pessoa com deficiência ao direito a tudo. É tudo, não é só um medicamento que o meu filho usa de 1.610, eu tive que comprar uma medicação que o hospital não oferece. Eu tive que comprar. Pedir ajuda à minha família, porque atualmente quem ajuda é a minha família. É a minha família que me ajuda. O município ao qual eu nasci e me criei, sinceramente, eu não... Eu disse, mas eu não conheço a história. Pelo contrário, eu já vim várias vezes no município passei o relato da minha história. Então, assim, gente, o que eu peço nessa plenária para vocês, que são vereadores, que representam a população, ter mais uma visão, mais um olhar para a saúde, principalmente profissionais. Tem uma TO que vem, acho que é uma vez, que o Flávio até uma vez me passou, se eu me engano, ele me corrija, vem uma vez, acho que por semana. E a demanda é grande, gente. É muito grande. Como é que pode? Como é que eu vou viver em Bela Cruz com meu filho? Eu sou obrigada a viver e morar em Fortaleza. E detalhe, eu vou para Fortaleza, mas é provisório. Eu quero que Bela Cruz mude, principalmente dessa parte. Profissionais. A ventilação mecânica, que é o chamado trílide, o Estado dá, a medicação, enfim. É uma medicação que o Pedro está tomando hoje, o cannabidiol. Ele é muito caro, gente. É o primeiro paciente do Dr. Valdemar que vai utilizar a medicação que o hospital vai ter que comprar. É para o Pedro. Teve 2 pacientes que usavam, mas esses pacientes já vinham de casa, já recebiam esse medicamento pelo Estado. E, detalhe, o hospital pediu a medicação, foi autorizado, foi barrado na compra. Acho que é pela Anvisa que o rapaz me passou. Porque, como é uma primeira compra, é um medicamento que está há pouco tempo que foi aprovado no Brasil, ele não é fácil. Então, foi interrompida essa compra, a Anvisa o hospital vai ter que ter mais uma explicação pela medicação. Então, assim, foi interrompido. O vidro que eu comprei está acabando, né? Mas, assim, chega lá, eu vou ter que falar com o diretor do hospital, porque eu não vou mais com o médico nem com o enfermeiro, eu vou logo com o diretor, porque a qual foi ele que me ajudou até hoje, né? Eu tive 3 meses no hospital, eu cheguei leiga. As pessoas me passavam o relato do Pedro, eu ficava, tudo bem. Mas aí, quando eu vi que a situação estava se agravando, então, assim, eu não vou mais procurar médico. Então, eu procuro o doutor Denis, que é o médico, é o diretor do hospital, é bem acessível, né? E é uma pessoa que sempre me ajudou, eu agradeço muito, principalmente também os profissionais são profissionais bons. Então, assim, desde já eu agradeço o espaço a mim cedido, tá certo, gente? E eu não estou aqui, não só pela minha família, não, viu? Eu estou por todas as mães atípicas. Auxiliar aqui o vereador. Oi. Bom dia, novamente. Eu conheço a mãezinha. Aqui, já procurou encontrar a NAP, agora VVC, com a sua filha, né? A filha e o Pedro. Já procurou lá, já teve consultas lá. E, realmente, a questão que ela fala sobre uma TO é o que eu já venho falando aqui há muito tempo. E eu já venho falando isso desde 2000. E quando foi o último concurso? 2016. Quando eu fui ao plenário e falei, no tempo do concurso, que era para ter colocado no concurso uma terapeuta ocupacional para fazer o concurso e ter um profissional aqui. Aí, num período eu vim, no tempo tinha um procurador, falei com o procurador, aí no tempo falei com o prefeito, aí era para procurar o procurador, aí a assistente social que trabalhava junto comigo no NAP
pedi para ela vir aqui, e ela já está até aposentada, mas quem a conhece, a Gerarda, sabe que ela não dá só uma viagem, ela dá umas 30 viagens. E ela veio atrás. Não tem necessidade. A única terapeuta que nós temos aqui no município hoje é do município, tinha vindo, que é a Gracinha. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, o município de Marco fez o concurso, ela fez e passou para o Marco. E ela estava aqui. Aí nós ficamos sem a terapeuta. Sem a terapeuta durante o período, porque são 30 horas a terapia ocupacional. Aí eu conversei, por essas 30 horas, graças a Deus, eu conversei muito com a Gracinha, que nós temos assim uma amizade, ela sabe do nosso trabalho, e também ela sabe das nossas crianças já há muito tempo. Foi até no período que eu que trouxe, quando ela estava aqui, consegui, já em outras gestões, que ela ficasse. E naquele período, a gente conversando com ela foi, com as 30 horas que ela termina lá, ela foi para a gente não ficar. Tem um atendimento de uma terapia ocupacional para nossas crianças, ela vem dia de sexta-feira, chega aqui 1 hora e sai 8, e atende junto com a atendente terapêutica dela, como for o ajudante dela, que faz o curso também de terapia ocupacional, e atende muitas crianças, e ainda tem muitas crianças na fila de espera. Eu digo para vocês, se eu tenho 395 crianças com laudos que estão lá no VVC, todas as 395 têm indicação para terapia ocupacional, todas. E aí ela não tem como. E ela trabalha no MAR, trabalha no CAPS do MAR, porque no CAPS também tem que ter a terapeuta ocupacional, para quem não sabe, é primordial ter, e nós não temos. Mas isso é culpa aqui do município. Aconteceu isso no caso da Gracinha já há muito tempo, que ela poderia estar aqui concursada. Mas a questão é que não tem profissionais na região. Eu já procurei, já fui atrás, já liguei para a Jijoca, as de Jijoca não tenho. Eu prefiro ficar aqui no particular do que trabalhar no público. Já liguei para Acaraú, tem a Andresa, que eu conheço a Andresa, ela até estudou comigo, nós estudamos juntos lá no município de Acaraú. E a Andresa, ela também não tem como vir, que ela é concursada em Itarema, está aqui. Já fomos atrás de vários e vários e não tem, porque para ser TO tem que ter o perfil. Tem que gostar muito, tem que ter um trabalho mesmo com amor e dedicação. E nós temos essa falta do profissional. Eu já falei com o prefeito Netinho, pode procurar. Olha, eu já procurei. Mas não tem. Hoje nós temos 2 no município que estão se formando, estão estudando para terapia ocupacional. Um é o meu filho, ele faz terapia ocupacional no NITA. E é como eu disse, tem que ter o perfil. Tem que ter o perfil. E para ter o perfil, como ele veio já ao meu trabalho, sempre ali com as crianças, com os adolescentes e tudo, ele se identificou. E a questão da terapia ocupacional é tão esplendorosa. O profissional, a necessidade que ele tem que ter no hospital, tem que ter no CAPS, tem que ter no posto de saúde, tem que ter em todo local. Porque o trabalho dele é a recuperação mesmo. É diferente da fisioterapia. Fisioterapia é importante demais. Mas a terapia ocupacional, como diz, ela volta às ocupações. O que é terapia ocupacional? É voltar à ocupação daquela criança. Aquela criança que está precisando que volte nas suas. Aí eu digo para você, não é porque o município não queira ter, é porque não tem um profissional mesmo para a gente contratar. Não tem. Eu já procurei mesmo, viu? Tá certo? E nós estamos tentando ainda conseguir. Agora, a outra equipe, à parte, nós temos a nossa equipe lá, mas você sabe que nós atendemos 395 crianças, todas elas têm os horários, como você já conhece, aí não tem como a equipe ir para lá. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir outros, viu? Eu vou levar o prefeito à sua fala também. Obrigado. Matheus, beleza? Já chegou. Eu vou fazer só uma palavra, mas vou ser mais breve. Eu acredito, na verdade, que o nosso município ele tem olhado bastante nos casos especiais, certo? Especiais não no sentido de serem eficientes ou algo nesse sentido, mas de serem diferentes. Nós temos, no direito, nós temos 2 conceitos de igualdade. Um é o que nós chamamos de igualdade material, que é tratar todo mundo da mesma forma, e a outro que nós chamamos de igualdade real, que é o princípio da isonomia, onde a gente trata os desiguais de maneira desigual, que essa é a verdadeira igualdade. Não há como
deixar de dizer que é obrigação do nosso município ter profissionais. Por mais que não se tenha um concurso, que inclusive o município de Bela Cruz deve fazer um concurso público, que é uma luta inclusive do nosso mandato, para que caia pelo menos 50% das correntes, dos pescoços das pessoas, mas enquanto não existe um concurso, não é vedado uma seleção. Acredito que com a seleção, com segurança, porque de fato um profissional que existe uma carência no mercado, sim, existe, a gente tem que reconhecer, mas um profissional que vai vir para um município desconhecido por um contrato, só se ele for da região mesmo. Quando você tem uma seleção, que a pessoa vai ter segurança de que não vai ter, porque eu vou usar aqui o nome vereador, para não atacar ninguém, certo? Mas a gente sabe que às vezes é colocada uma pessoa, e aí vai um vereador por trás. Estou dizendo vereador assim, meus amigos, pedindo licença a todos, para não dizer que é um secretário, para não dizer que é uma liderança política. Eu estou atacando nós mesmos. Vai um vereador, chega e diz, fulano não pode não, porque fulano votou em cicrano. Fulano não pode não, porque fulano estava de verde na política. E assim, de fato, ou pior, vai dar emprego para uma pessoa que é de outro município. Então, eu acredito que se nós tivéssemos pelo menos uma seleção, que nunca foi feita, uma seleção para terapeuta ocupacional no município, a gente já conseguiria pelo menos dar um passo para tentar resolver o seu problema. E aí, vereador Flávio, como você falou, leve a sugestão ao prefeito, faz uma seleção para profissionais. Que se não houver, de fato, interesse, aí a gente já começa a pensar em outras soluções. Mas nem o primeiro passo foi dado. Faça uma seleção, garanta estabilidade. Seleção pode ser 2 anos, renovável por mais 2. 2 anos eu acredito que vai ter sim alguém que queira vir para cá. Agora não faz sentido eu abandonar o meu município para trabalhar um dia e não ter a certeza de trabalhar no dia seguinte. Para finalizar a minha palavra, gente, assim, é como eu ia dizendo, eu não estou aqui não só por mim, mas por todas as mães atípicas. Pais também que se colocam no lugar, né? Tem pais que está no lugar de pai, de mãe, ou vice-versa. Então, eu estou aqui, essa fala é por todos. Aí o Franklin falou assim, por você, né? Mas assim, é meu filho. Quantas crianças não tem precisando? Quantas? Né, gente? Quantas mães atípicas não têm, desinformadas, que vê seus filhos desfalecendo em casa? Quantas? Por falta de informação? Por falta de coragem? Ou sei lá, são tantos fatores que levam a esse ponto que ninguém dá nem para questionar os motivos ou os pontos. Então, eu estou aqui, eu foco mais uma vez. Reveja essa situação. Principalmente porque hoje a gente vê muitas crianças nascendo com problemas de saúde. Eu não sei o que está acontecendo, só Deus sabe. Mas está nascendo demais, né? Muitas crianças com problemas. Então, está na hora do município rever essa situação. Está na hora do município pensar sobre a questão de saúde, principalmente profissionais. Então, assim, quando eu estive ontem, aí a pessoa, o promotor me disse, mas é melhor você morar em Fortaleza mesmo. Lá em Fortaleza é bom. Em Fortaleza, o seu filho é bem acompanhado. Eu simplesmente falei, sim, é muito bom. Mas você queria estar no meu lugar? Deixar a sua cidade de origem, onde você nasceu e criou. Eu nunca morei em Fortaleza, não sei nem o que é Fortaleza. É bom? É bom para você, porque você não ter trabalho de buscar. Não quer buscar, porque assim, é um processo que passa pelo judiciário, passa pelo promotor, do promotor vai para o juiz. Geralmente, quando chega no juiz, eles negam. Aí vai todo o processo de novo, né? Para adquirir o equipamento, os insumos hospitalares que a pessoa precisa, o paciente precisa. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. A gente tem mãe lá aguardando o trílode há 1 ano, há 2 anos. Por conta da prefeitura a qual da cidade mora, não está nem aí. O que foi que a mãe fez?
ela foi e se expôs. No outro dia o prefeito chamou, já tinha o trílode. Já tinha o trílode para a mãe ir embora com o filho. Então, assim, é muito complicado, gente. É muito difícil você viver numa situação a qual eu estou passando. Você estar lá fora é muito bom, mas viver é diferente. Então, assim, eu peço que vocês revejam essa situação. Principalmente profissionais. O médico que é infantil, como é que ele fala? Pronto. O pediatra, doutor Tiago, acho que tem aqui, né, que atende, a qual minha filha é atendida por ele. Se for no hospital, não tem esse profissional. Ele vem 3 vezes, sei nem quantas vezes por semana. Não tem, gente, no hospital, um médico formado na pediatria. Não tem. E aí? Tá bom? Então, assim, eu peço que vocês revejam essa situação com carinho e eu agradeço o espaço a mim cedido. Grata. Mas a questão neuropediatra, eu sofri, não vou mentir. Foi uma longa espera. Só que assim, eu não fui para o hospital. Enfim, gente, até assim, o Pedro, ele precisa de uma equipe multiprofissional. A equipe, inclusive, do Home Care. Home Care é uma técnica de enfermagem. Pela lei, o Pedro tem direito a 20 horas semanais. Né? Então, assim, a equipe é a equipe formada. É do médico, é do pediatra, médico pediatra, lógico, do neuro, multiprofissional. Essa equipe tem que ser, o Pedro tem que ser atendido 3 vezes por semana. Pronto, 3 vezes por semana. Gente, e os vereadores e a bancada aqui do Egberto, muitíssimo obrigado pelo espaço. Eu espero que desperte outras mães, né, a lutar pelos seus filhos, porque se a gente mãe não lutar, não tem quem vai lutar não, viu? Então, assim, eu espero que as mães, elas busquem. Eu estou no hospital incrível, a gente é tudo. Eu passei a estudar um pouquinho sobre lei, não sou nada não, mas como é que eu vou falar? Eu tenho que ter algum aparato sobre o que o Pedro precisa, sobre o que as mães atípicas precisam. Então, eu passei aliás, mãe atípica, eu acho que ela é tudo. Então, assim, né? Então, tem a lei 13.146 de 2015, se não me falha a memória. Então, assim, que elas busquem, que elas vão estudar e elas busquem os direitos do seu filho. Eu vim morar em Bela Cruz, é uma opção, eu vim morar em Bela Cruz, eu não vim, não é porque o meu filho não tem direito de nada, não, ele tem direito a tudo, mas é porque se eu vir hoje, me desculpa, se eu vir para Bela Cruz, é um processo muito longo, por isso eu decidi morar em Fortaleza temporariamente, mas eu vou vir buscar, eu vou estar brigando mesmo, eu vou brigar para que o Pedro e minha família venham para Bela Cruz. Eu não sou de Fortaleza, eu sou cidadã de Bela Cruz. Então, meu lugar é Bela Cruz. Fortaleza é temporariamente. E desde já, muitíssimo obrigada.
Não há mais a pessoa inscrita. Agora eu chamo aqui a Sara para dar uma declaração, uma explicação sobre o programa que elas têm do Agosto Lilás. Ela vai fazer aqui alguma explanação sobre a programação que elas têm. Eu serei breve, mas já quero deixar a minha solidariedade à mãezinha Socorro, que eu já conheço ela. Ela também tem uma filha com síndrome de Down, né, Socorro? A Ana Isa, que, assim como a minha filha também tem síndrome de Down, eu sou mãe atípica, eu me solidarizo muito com a sua situação. E eu também não sou nada nem ninguém, mas se você puder contar com a minha ajuda, eu estou à disposição, viu? Para a gente ir em busca desses direitos dos nossos filhos. Eu queria só falar para vocês que aqui na Câmara, acho que todo mundo sabe, os senhores vereadores, a comunidade, que existe a Procuradoria da Mulher. E este mês nós estamos trabalhando o Agosto Lilás, é uma campanha nacional, né? Não existe só aqui no município. Ontem, na Quinta com Arte, na praça, a gente montou um stand. A doutora Lívia, que não pode estar aqui agora, mas esteve lá ontem com a gente no stand, para mostrar o trabalho, para mostrar como é que, de forma, o que acontece o atendimento aqui na Câmara da Procuradoria, para que vocês, enquanto representantes, divulguem esse serviço que existe aqui dentro da casa, né? Que às vezes a gente, né, conhece, mas não sabe como funciona, não existe a divulgação. E também, no mês de julho, houve a primeira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres que aconteceu na Câmara. Hoje eu sou conselheira do Conselho da Cruz. Aqui foram eleitas elas Bela Cruz. No dia 22 e 23 de agosto, será um orgulho representar as mulheres belacruzenses e lutar por direitos, igualdade, respeito para todas nós. Então, agradeço a atenção e o respeito de cada um de vocês. Na ordem do dia hoje não há nada a ser votado, só essas mensagens de lei eu envio aqui para as comissões. Próxima sexta-feira a gente coloca tudo em votação. Eu queria só também contribuir com a nossa mãezinha Socorro e dizer, Socorro, que a gente sabe a preocupação de uma mãe, quem tem filho da especialidade que o seu tem, pelo que nós ouvimos de você, mais agravante ainda, que está em hospital de porte bem maior, que já é na capital. E eu, pelas suas palavras, eu entendo que quase todos os parlamentares entenderam como eu. Não é fácil esses profissionais, porque se fosse tão fácil, não precisava você estar se dirigindo a morar em Fortaleza, como você está já, pelo que eu entendi, já há algum tempo. Mas essa casa, o que pode fazer no momento? Procurar, não sei, até não quis lhe pedir a palavra, porque já ia falar no final. Se você já procurou a Renata, o que é que a Renata pode dizer, do que é que a secretaria pode disponibilizar no momento para a vinda do seu filho. Então, eu, como vereador e presidente, e sei que meus nobres colegas todos se solidarizam com a dor, com o sofrimento que você tem do seu filho, e a gente vai procurar a contribuir no primeiro passo, que o primeiro passo que eu estou entendendo agora é fazer com que seu filho venha para a sua casa. Eu não conheço bem de valores da necessidade de uma semi-UTI para a sua casa, mas acredito que não seja um valor tão grande, mas também não seja tão pequeno para uma pessoa dizer, vou dar, mas aqui eu assim, humildemente falando, se for ter que entrar com alguma ajuda individual, tenho certeza que se você fizer uma campanha, todos ajudam, porque eu tenho um conhecimento que muitas pessoas já aconteceu, lá inclusive no assentamento Leite já teve uma vez um caso tipo esse do seu filhinho, que a gente tinha lá uma semi-UTI, na época a prefeitura dava suporte, mesmo como falou o vereador Flávio, mesmo que nós não tenhamos um profissional definitivo, mas tudo que for para a prefeitura, a saúde da Bela Cruz, contribuir com a vinda e com a saúde do seu filho, eu tenho certeza que a Renata e o prefeito não se nega, e essa casa dará todo apoio. Então, é minhas palavras, mas sabemos o quanto o seu coração está dolorido
com razão. A gente sabe o que é valor de pai e de mãe. Então, não há mais nada a se tratar hoje. Eu encerro a presente sessão e um próximo final de semana. E já continuo aqui, reforçando o convite da inauguração da primeira etapa do hospital, que queira ou não queira, mesmo que não esteja tudo como a gente precisa e quer, mas o prefeito tem lutado dia após dia para melhorar a vida e, em especial, a saúde dos munícipes de Bela Cruz. Meu muito obrigado.